Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Obrigado por você estar conosco, nos acompanhando, tá certo? Obrigado porque você, junto conosco, está estudando a Palavra de Deus. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos também mais uma vez, né? Olá, tudo bem? Saudade, pessoal. Beleza? Bom demais, né? Hoje, vocês já viram aí, né? Estão vendo aí, temos uma joia preciosa no nosso meio. Muito obrigado por você estar. Não vou falar seu nome para você se apresentar, tá bom? Todos vocês já conhecem a gente, né? A gente já se apresentou várias vezes, mas essa moça que está aqui conosco, vai estudar a palavra de Deus conosco aí, vai se apresentar para vocês agora. Por favor, tenha bondade. Prazer, meu nome é Lorena e eu fiquei lisonjeada, né, em ser a figura feminina a começar e representar. Ah, que bom. Bendito fruto, né? Nossa, eu não vi a hora. Mas é isso aí, Lorena. Também pode falar suas, vamos colocar assim, seus atributos, onde é que você trabalha, com o que você trabalha, né? Em que você é formada, fica à vontade. É porque a lista é grande, aí a gente fica até sem graça de começar a falar. Tá vendo? A escolha foi certeira. É verdade. Eu sou formada em enfermagem, trabalhei na área com a medicina do sono. Depois me formei em ciências biológicas, trabalhei como professora até esse ano e agora estou aí findando a faculdade de psicologia. Que legal, hein? Caramba. Aí gosta de faculdade, hein? Não é? E gosta da área da saúde, né? E isso é melhorar a vida enquanto a gente está aqui nessa terra, é o Que foco. bom. Que Maravilha. bom. Nós nos sentimos privilegiados. Ela só não falou que ela é líder jovem investida também. Isso é verdade. Eu ia falar agora, e na igreja, né? Claro, o regional tem que puxar a sardinha aqui. A líder investida dele. É, porque a gente já comentou aqui, você sabe, né? Todos nós trabalhamos aqui na área jovem, né? Então, uma líder investida está conosco. Isso aí foi um privilégio, né? Fazer parte desse ministério, que eu acho que é o que a gente atua há mais tempo. E é o maior propósito nosso é esse, com certeza. E foi um privilégio ser investida a líder jovem. Que bom, que maravilha. É isso aí. Onde você foi investida, líder jovem? Só pra gente... Só para esnobar um pouquinho. Mas não, só para saber, o pessoal saber, né? Mas foi lá na Convenção Maranata, em Brasília. Olha! Isso. E eu tava lá, eu fui investida. É por isso que você perguntou. É porque ele queria falar que ele estava lá, né? Porque... Com certeza. Gente, é bom demais. Bom, a gente vai bater papo sobre o contexto bíblico, sobre a lição da Escola Sabatina Jovem. Nossa, a gente ama demais estudar a Palavra de Deus. Ultimamente, eu vou falar aqui para vocês, é o que eu tenho mais gostado de fazer, é estudar o contexto bíblico e poder, não discutir, mas conversar sobre esses temas, esse assunto. E realmente está sendo uma teologia muito forte estudar o livro de João. Mas antes disso, não sei em qual canal você está assistindo ou você está ouvindo, né? Porque você também pode só ouvir, mas eu queria enfatizar aqui para vocês os nossos canais, as nossas redes sociais, tá certo? No Instagram, @código-chave-PDC, tá bom? Segue a gente lá, dê um oi, faça uma pergunta. Quando você for ali na parte de quarta-feira, que é a tirinha não, é o hipertexto, você vai ali, comenta pra gente, né? Marque a gente, coloque a palavrinha que você queira colocar e marque a gente para a gente repostar também. Mande uma mensagem, nos siga que a gente vai seguir de volta, tá certo? No YouTube, Código-Chave, né? Você pode assistir a gente, provavelmente você deve estar no YouTube agora também, né, nos assistindo. Temos uma comunidade, o link vai estar ali, né, na descrição do vídeo, tá bom? Para que você participe conosco da comunidade, com perguntas, sugestões, né? Todos estamos abertos a sugestões aqui, ninguém é fechado não, né? Então tá certo, é isso aí. E no Spotify também, o áudio tá bom no Spotify? Cara, eu ouvi alguns episódios do Spotify, ficaram sensacionais. Sensacionais. Então, quando você estiver dirigindo ou estiver lavando vasilha, arrumando casa, né, se você quiser colocar ali no seu fone de ouvido, no Spotify, para ouvir a gente também e estudar a palavra de Deus, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que está crescendo cada vez um pouquinho mais, né?
A gente espera que aquela camisa tão famosa venha nos patrocinar. Vai chegar esse dia. Aquela entrega de lanche tão famosa, né? Chega pra gente, a gente vai compartilhar com vocês. Mas quer valer quanto que quem vai vir nos oferecer vai ser a casa de aposta? Só porque a gente... Será? Só porque a gente não pode, né? Imagina, já pensou? Mas brincadeiras à parte, vamos ao que é sério. E aí vamos começar com uma oração. Joe, você pode orar pra gente, claro, por favor, pra gente começar a estudar a palavra? Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui para poder estudar e recapitular a tua lição, Senhor. Obrigado. Cada vez estamos aprendendo mais sobre ti e essa jornada tem sido muito satisfatória, Senhor, porque temos descoberto várias coisas que fazem nos aproximarmos de ti. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoar cada um que está nos ouvindo neste momento, Senhor. É o que eu te peço, já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, lição número 6, o tempo voa, né? A gente costuma falar que o tempo voa. Já chegamos na metade da nossa temporada, né? Da nossa temporada. Passa já. Rápido, né? Fala pra gente aí o que você está achando do estudo, da lição, né? Do contexto, do livro de João. Comenta pra gente aí também se você está gostando, né? Se você está conseguindo aprender as verdades bíblicas, comente, que já está acabando, daqui a pouquinho já está acabando, né? Então, lição número 6, curando um cego. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no capítulo 9, a minha já está aberta aqui. A partir do verso 13, gostaria de ler com vocês alguns versos, tá certo? Da história deste cego. Foi, assim, muito, muito interessante, tá certo? Vamos ler primeiro o capítulo 9, do 13 ao 17, depois os outros 2 versos, ao 24 e 25, tá bom? Levaram aos fariseus aquele que era antes cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez, como podia ver? Ele respondeu, ele pôs a lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Verso 17. De novo perguntaram ao cego, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? E ele respondeu, curto e grosso, é um profeta. Aí vamos parar por aqui. Depois vem o diálogo da testemunha dos pais, e aí eu queria enfatizar lá embaixo os versos 24 e 25. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram, diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Que resposta, né? Que resposta maravilhosa. Só no texto bíblico aqui a gente já poderia começar a conversar, a discorrer, né, alguns assuntos maravilhosos. Mas a gente tem o nosso guia de estudo, que é o contexto. E a gente já começa aí com a tirinha, né, que tem, acho que não sei se é uma publicação, uma notícia. Lorena, o que você acha? Suas primeiras impressões da tirinha aí da parte de sábado? Então, a ideia, eu acho, principal foi esse, chamar a atenção para as pessoas quererem entender o que estava acontecendo ali, né? Foi como se fosse uma manchete para fazer com que as pessoas olhassem para aquilo e dessem a sua opinião. Então, ele chama para que isso aconteça, né? Para que o público participe. Exatamente. Joe, você comentou nos bastidores aqui que tem a palavrinha aí, né? Uma publicação, hablou. Parece postagem de página de fofoca, né? Isso daqui apareceu. Do Instagram, hablou. Sensacionalista. E aí é engraçado que quando a gente, inclusive hoje, a gente pode definir aí, talvez, de algumas postagens, parece que elas até têm um certo cunho político, né? Talvez de prejudicar alguém ou favorecer a imagem de alguém. E aí quando a gente fala que dessa tirinha, a gente vê assim que os fariseus, eles estavam ali bravos. E né? Olha a cara aí de bravo que eles estão olhando pro cara.
pelo texto bíblico, dá também para a gente já sentir a atmosfera que estava ali, do que estava acontecendo. Aqui é interessante, que eu imagino assim, né, o plantão daquele canal, ex-cego de nascença, confrontado por fariseus após ser curado, diz sem medo. Eu era cego, agora eu vejo. Muito bom. E como a Lorena falou, né, eles queriam chamar a atenção. Sim, né, foi a ideia deles, né? Exatamente, muito bom, muito interessante. Você, qual foi as suas primeiras intenções? Impressões, obrigado, amigos. Que você teve aí dessa tirinha. Conte pra gente também nos comentários, tá certo? Então foi ali esse diálogo, eu achei muito interessante. Agora eu não sei se ele está aqui na primeira vez ou da segunda vez, se eles estão aqui confrontando o cego, né? Exatamente. Porque aqui eles foram lá confrontar o cego, depois foram lá com os pais do cego, do ex-cego, né? E depois voltaram nele. E a resposta foi exatamente a mesma, né? Exatamente. Não mudou. Isso. Vamos então discorrer para o contexto. Na parte de domingo aí, do contexto, Cleiton, o conflito se intensifica. Porque a gente estudou na lição passada, né? Sobre conflitos, algumas tretas que Jesus tinha entrado, né? E agora o conflito vem se intensificando aí. O que você tem a dizer para a gente, meu amigo? Inicialmente, porque a gente também tem muito a comentar. Muito comentário. Então, o que a gente percebeu aqui é que nas primeiras lições, né, a gente começou no início do ministério de Jesus ali, com os relatos de João. A gente passou por essas tretas, mas a gente interrompeu no capítulo 6, né? Pulamos o 7, pulamos o 8, a gente vai para o 9 e para o 10. Exatamente. Né? Mas o nosso guia aqui, ele não desmerece os dois capítulos. Ele dá uma ênfase menor, mas de muita importância. Porque, de acordo com o que está escrito aqui, a partir do versículo 7, né, de João, ele marca aí o início dos últimos 6 meses da vida de Jesus. Né? E ali onde os fariseus eles começam a intensificar as abordagens, perseguição, os ataques, né? Então a gente começa a observar aqui, a lição nos traz, o guia nos traz, que Jesus, né, ele se afasta da Judéia, justamente por causa da ameaça da sua vida, do seu ministério, e depois Jesus retorna a Jerusalém. E aí, percebam, sem medo de ser perseguido, confrontado e tudo mais. É interessante isso que você está falando, porque em algumas ocasiões Jesus se escondia, Jesus saía do meio ali, porque já queriam matá-lo, até mesmo no começo do seu ministério, né? Mas agora não, Jesus já estava no final do ministério, então, ou seja, ele seria confrontado, mas ele encararia a situação. Mas tudo no seu tempo, percebe? Exatamente. Que tudo era no seu tempo, né? E quando Jesus volta, então, ali, participa ali da celebração, do dia da expiação e tudo mais, né? E logo depois, lá no capítulo 8, a gente se depara, talvez, com os textos mais incríveis da Bíblia, né? Quando apresentam aquela mulher adúltera para Jesus, né? Aquela passagem lá, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que Jesus estava escrevendo lá lá na areia. Então, assim, aqui começa, então, a partir daqui, começa, então, a intensificar-se a perseguição dos fariseus a Jesus. Tanto que essa situação que você acabou de falar, que está em João 8, né, foi uma situação armada pelos líderes para tentar pegar Jesus. Né? Vamos armar aqui, vamos pegar essa mulher aqui que estava no ato de adultério, vamos levar até ele, vamos ver o que ele tem a dizer diante da lei de Moisés. E então eles queriam pegá-lo mais uma vez. Porque as duas escolhas que ele poderia ter, uma ia contra uma lei e a outra contra outra lei. Exatamente. Então era realmente uma arapuca. Exatamente. Mas Jesus sabia sair de todas, né? Jesus é fantástico, né? Exatamente. A saída que ele teve para essa ocasião foi assim, extremamente inteligente, simples, né? Confrontou todos aqueles que estavam ali, todos os acusadores dela e dele, porque eles estavam prontos a acusarem a Jesus, né? E isso trouxe mais ira para aqueles homens,
né? Mas contudo foi um ponto de salvação para aquela mulher ali. Aqui a parte de domingo fala que todos esses acontecimentos ocorreram sob a sombra de ameaça contínua contra a vida de Cristo. Então tudo agora já estava contra a vida dele, né? Aí eu fico me perguntando, será que nós estamos preparados para perseguição, para ser perseguido como cristãos? Será que nós teríamos, eu não sei se é exagero a gente falar a fé de Jesus, né, ou a coragem de Jesus, mas será que nós estaremos preparados suficientemente para quando formos confrontados diante da lei, né, diante daquilo que a gente precisa testemunhar, se a gente vai ter força, sabedoria, né, concentração suficiente para conseguir responder ao que a gente crê, né? E talvez sair de uma situação desembaraçosa como essa. Então, mas Jesus veio para dar o exemplo. E aqui, ele, nessa história, né, com a mulher, ele dá exatamente esse exemplo. Que juízo nós vamos passar por ele. Todos passamos. Mas é o juízo e a vida relacionados junto. Então, quando Jesus ele apresenta vida, mesmo ela sendo julgada, tendo juízo, ele nos mostra que a atitude para conosco vai ser a mesma. Mesmo nós carecemos do pecado e temos a morte como consequência disso, ele já nos oferece a vida. Então, ele traz isso para nós, que não somos passivos só de julgamento. Nós temos a vida e ele nos dá essa esperança. Amém. Glória a Deus por isso. E o nosso maior exemplo em tudo nessa terra é o próprio Jesus, né? Logicamente que a gente jamais vai chegar no patamar dele. Isso é fato. Mas como você disse, preparados, por que Jesus estava preparado para aquelas situações? Primeiro que ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras, né? Quando ele é tentado no deserto, a gente percebe isso. É só um exemplo, né? Outra coisa é que ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai. A gente vê em todas as passagens que Jesus está em oração, nas madrugadas, né? Nesse caso aqui, especificamente, se a gente for um pouco antes, a gente percebe que Jesus estava... Ele estava no monte orando, se eu não me engano. E aí, quando ele desce para o templo, então aquelas pessoas levam aquela mulher pega em adultério. Então, para a gente passar, eu acho que a gente não está preparado. E a gente precisa se preparar todos os dias, né? Então, a gente tem que estar não nesse patamar, mas nesse nível de relacionamento. Nessa busca. Nessa busca constante. E é como você disse no começo, que é algo que tem te agradado muito, é estudar a Bíblia, né? Através do nosso guia, né? Então nós precisamos ser todos os dias assim. Ter esse anseio, esse desejo de buscar, não é verdade? Vamos para a história propriamente dita, como eu li ali no começo, né? Lá, que o cego foi curado. Como que foi ali, Cleides? Aí a parte do compreenda, né? Lavando-se no tanque. Como que foi aquela situação? Que eu achei interessante é que levaram até os fariseus um cego curado no sábado. Foi o primeiro verso que eu li. Isso que eu achei interessante. Mas como que foi essa situação, a sua visão dessa parte de compreenda? Quando Jesus sai aqui, e aí eu vou fazer uma pequena ressalva aqui, que é a questão do sinal, né? O João vem trazendo, o nosso guia traz de novo essa questão do sinal. É mais um sinal, ou seja, mais um milagre que Jesus opera aqui, né? E mesmo Jesus sendo perseguido, ele continua ainda nessa questão dos milagres, dos sinais e tudo mais. E ele já não estava fazendo mais as coisas ocultas, né, Joe? Ele já estava fazendo seus milagres já visíveis, muitos deles, durante o dia. E esse, né, no meio de uma festa, uma semana festiva, digamos assim. Né? Principalmente a gente já estava aqui falando, né? A própria lição falou que já estava nos 6 meses, no início dos 6 últimos meses da vida de Jesus. Então a gente já tinha passado da metade do ministério, a gente já estava ali na reta final do ministério de Jesus. Mas a parte do compreenda, assim, eu tirei 3 coisas aqui que me chamaram mais a atenção. Primeiro era a questão cultural que existia e acredito que ainda exista hoje, que é o quê? Né? Os judeus, eles acreditavam que se uma pessoa tivesse com algum tipo de deficiência,
Era porque os pais dele pecaram. Então ali já estava revelada uma punição para aquela pessoa, né? Já estava sofrendo a consequência. Já estava sofrendo a consequência. Essa é a primeira coisa, né? Do julgamento. E eu acredito que isso daí a própria lição fala que não é verdade, não é o que Jesus colocava, né, como regra, não tinha nada a ver, né, em outras palavras. A resposta de Jesus foi que aquilo estava acontecendo para a glória de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado, né? Exatamente. E aí a segunda coisa que me chamou a atenção aqui, a lição fala que vivemos no meio de uma guerra cósmica e com frequência sofremos devido a circunstâncias que estão fora de controle. E é uma das dificuldades, talvez, nossas, né, como seres humanos. Porque nem tudo que a gente vê, né, tem uma resposta. Ou, pelo menos, a gente vai ser respondido agora. Né? Talvez na eternidade vai ser respondido. Então, assim, por que existe sofrimento? O Rodrigo Silva tem um vídeo, né, sobre por que as pessoas sofrem, por que, né, a gente vive esse período de sofrimento. E na verdade, até não é tão conclusivo. Mas por quê? Infelizmente é o pecado. Mas por que Jesus queria? Ele queria isso pra gente? Ele queria que a gente sofresse? Claro que não. O plano foi de perfeição, né? E aí ele só pode mudar esse plano no final, na história aí quando ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aí a gente não vai ver nem pranto, nem choro, nem sofrimento, nem dor. Exatamente. Eu achei interessante a forma em que Jesus curou ele, né? Não foi com palavra, como foi com algumas pessoas. Não foi pelo toque, né? Quando ele toca em alguém ou alguém toca nele. Mas foi por uma atitude. Ali ele moldou, né? Pegou a lama, cuspiu no chão. Com um simbolismo ali, né? O fato dele cuspir no chão tem alguma referência aí, se é que vocês me entendem, né? Para quem estuda aí ou sabe, né, que os fariseus tinham 613 leis e tal, não podia nem cuspir no chão porque considerava regar a terra se a semente germinasse e tal. Enfim, olha que exagero, né? Então Jesus quebrou esses paradigmas. Jesus veio para quebrar tudo isso daí, Lorena. Eu acho muito interessante. Então, foi exatamente daí o ponto principal que João enfatiza, né? Que ele diz que o dar vista ao cego, Jesus já tinha curado muitos cegos. Só que ele dá a questão toda porque foi no sábado. Então, o sábado que deu a diferença todinha aí. E aí, no sábado, o que Cristo fez? Daí ele vem, parece, para até combater os fariseus, porque ele cospe no chão. Então, ele poderia, talvez, só ter falado com o homem, os fariseus iam ficar assim, ele não fez nada, ele só falou. E aconteceu, mas não, Jesus faz uma ação para confrontar, talvez, né? Quais ações a gente deve fazer no sábado? Aí é uma boa pergunta. Talvez alguém que esteja assistindo a gente não seja adventista do sétimo dia, ou algum adventista recém-batizado. O que podemos e o que não podemos fazer no sábado? Né? São as nossas ações, né? Jesus deixou alguma coisa? Né? A gente aprende alguma coisa com as atitudes de Jesus? Né? A gente sabe que Jesus é o Senhor do sábado. E porque Ele é Senhor do sábado, a gente pode fazer qualquer coisa também? Então, tem muita gente que tem dúvida com relação a isso. Tudo aquilo que for para a glória de Deus pode ser feito. Tudo que for para a glória de Deus, tudo que for remetido para a sua vida espiritual e para ajudar ao próximo, pode ser feito. Não é? Se o eu não vem primeiro, é lícito, né, fazer. Muito então, se eu vou fazer a minha ação, se é para o outro, já está sendo válida, né? Muito bom. Se não for benefício próprio, estamos dentro. Exatamente. Um outro ponto que eu queria destacar aqui na parte de segunda-feira é quem verdadeiramente era cego. O cego, que depois foi não cego, ou os fariseus, que não conseguiam enxergar quem era Jesus e a sua verdadeira missão, não é? Será que às vezes nós não estamos cegados também espiritualmente para enxergar as verdades que Jesus quer nos mostrar, quer nos revelar? Quantas vezes a gente bloqueia o Evangelho, quantas vezes a gente bloqueia a verdade na nossa vida porque estamos cegos espirituais e não queremos perder essa cegueira.
Né? Esse era o meu terceiro ponto que me chamou a atenção da lição. Que maravilha. Que era que eles estavam envolvidos. São tantos pontos. São tantos pontos, né? Eles estavam envolvidos, eles estavam vendo o milagre, eles testemunharam o milagre, mas mesmo assim eles não foram transformados. Eles escolheram, se recusaram a crer em Cristo. E aí a terceira lição que fica aqui dentro da parte do compreenda é o seguinte, do perigo de nós estarmos na igreja, mas não estarmos em Cristo. Então, eles estavam ali convivendo com Jesus, estavam vendo o que estava acontecendo, mas a lição ela termina a parte de segunda-feira falando o seguinte: precisamos reconhecer que a luz deve entrar em nós e não simplesmente ser algo para o qual podemos olhar. Então eles estavam ali olhando, né, vislumbrando, eles podiam chegar perto, mas eles não estavam deixando toda essa luz que vinha de Jesus entrar neles para que eles pudessem ser verdadeiramente transformados. Então, esse é um risco que a gente corre hoje. Hoje eu posso ver as bênçãos de Deus e não reconhecer como bênção? Exatamente. Assim como eles fizeram lá atrás, hoje a gente também pode ver as bênçãos de Deus, ver os milagres de Deus, ver um milagre, né? E um milagre é uma coisa assim, incrível, é um milagre, é uma coisa assim, estupenda, um milagre. Um cego era cego e deixou de ser por um milagre. E mesmo assim, né, pensar talvez nas dúvidas aqui da tirinha, será que ele era cego? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Eles não olhavam para o milagre. Eles não olhavam. A gente viu alguns milagres, né, que estudou em outras lições aqui, alguns milagres. Eles não estavam nem interessados nisso mais, eles já estavam assim, interessados em pegar Jesus em alguma contradição. Determinados. E interessante. Mas isso acontece com a gente hoje, né? Esse é o meu medo, porque a gente tem tanta certeza daquilo que a gente crê e não do que Cristo faz, que a gente pode ler a Bíblia, estudar ali as verdades, mas a gente está enraizado nas minhas próprias crenças, não no que Cristo está me mostrando. Tá. Aí você vê milagres na vida de outras pessoas, às vezes até acontece na sua vida também, mas você ouve alguém contando, aí, né, a Nájila até fala, sua esposa, para quem não conhece Nájila, fala, né, você acaba vivendo a experiência espiritual de outra pessoa. Aí você não vive a sua, inclusive, porque você né, está cego espiritualmente. Inclusive até mandar um beijo aqui para ela. Tá beijo para minha esposa linda. Fala, Cleiton. Então, eu só queria endossar o que vocês falaram, que a gente precisa, lógico, né? Naquela época os fariseus e os outros discípulos e tantos outros ali, eles tiveram o privilégio de estar com Cristo. Hoje a gente não tem esse privilégio, mas nós temos o privilégio de ter a palavra dele escrita, e assim, nós temos aqui, sabe, nós podemos andar com a Bíblia, nós podemos ter a Bíblia no celular, nós podemos pregar, a gente tem o livre acesso. Quanto acesso também. Né? E quanto qualquer um acesso. E a gente tem essa palavra aqui, e além do mais, a gente pode perceber o quanto os fariseus erraram, e a gente não pode cair no mesmo erro que eles caíram. E às vezes a gente está caindo nesse mesmo erro, ou podemos cair nesse mesmo erro. Não podemos, né? Então, nós somos sujeitos a isso. Sim. Mas a gente está aqui estudando, alertando para que isso não aconteça, para que a nossa visão espiritual não só seja clara, mas como que seja ampliada das verdades da palavra de Deus. Principalmente no intuito de humildade, né? Que a gente estava lá na lição, com o pastor Vênio, foi a lição 3. Uhum. E aí, né, ele explicou mais especificamente o que era um fariseu ali. Ele era uma autoridade, um conhecedor de lei. Era um doutor da lei. Então era um cara que conhecia. E aí, né, talvez a gente, na nossa pequenez, a gente vai cair nos mesmos erros, ou a gente conhecendo menos, a gente ainda vai cometer os mesmos erros. Então, exatamente. Eles eram pessoas que sabiam do que eles estavam falando, exatamente, né? Então a gente precisa e para você que está em casa aí, assim como para nós também, fica aí o hashtag fica a dica, né? Não caia nas armadilhas e não seja como um fariseu. Abra seus olhos, deixe a luz de Jesus Cristo brilhar em você, tudo bem? E não só receba a luz, mas que você seja Deixe luz. de ser cego, né? Deixemos de ser cego. Exatamente. Maravilha. Vamos aqui para o parte de comente, que eu acho muito interessante, que é o discorrer da história ali, que agora os fariseus, não contente com o primeiro testemunho do ex-cego, né? Quase que eu falei cego, mas agora ele já era ex-cego. Está curado, né? Já. Vamos chamar os pais desse camarada. Eu quero saber da boca dos pais deles se esse camarada realmente era cego ou não. Aí é chamado
as testemunhas para serem interrogadas. Interessante que, se você for lá em Mateus 18, né, as recomendações de Jesus para que você vá até uma pessoa, que você leve testemunhas para interrogar essa pessoa. Então, precisava-se de testemunhas para que aquele fato fosse verdadeiro ou não, para que ele fosse aceito ou não. E aí as testemunhas eram os pais do ex-cego. E aí eles foram interrogados. E aí, ele era cego mesmo? Esse homem que curou ele era verdadeiramente profeta? Né? Então, todas as mesmas perguntas que foi feita ao cego, foi feita aos pais do cego. Só que os pais dele ficou assim, meio com um pezinho atrás, né? Porque eles estavam com medo de ser expulso da sinagoga, afirmando que Jesus era o profeta, que Jesus era Deus, que Jesus realmente o curou. Que ele operou um milagre. Que ele não era pecador, porque para os fariseus, Jesus naquele ato era um pecador por fazer a cura no sábado. Olha só que absurdo, não é isso? Que absurdo. E aí as testemunhas foram confrontadas e foram, vamos colocar assim, se esquivaram, né, da resposta concreta ali, se esquivaram. Tanto que aí depois eles tiveram que chamar novamente o cego, é onde o cego deixou essa frase icônica aí, olha, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo. Cara, que massa. Assim, né? talvez alguém tá pensando, mas que exagero, né? Falando assim de uma guerra, de um contexto político, né, que estava envolvendo Jesus e ali os fariseus. O título, né, do comente é interrogando a testemunha. A gente está falando de uma palavra que ela é muito específica no sentido assim, de um processo penal, de um processo ali de investigativo. Uhum. Então a gente, na verdade, aqui, o que a gente entende pelo texto bíblico era praticamente ali que estava montado um tribunal ali para poder definir a verdade, para poder definir o crime ou a culpa de Jesus e, né, testemunhas. Então a gente está falando de toda uma estrutura para confirmar uma situação. E eu esqueci de salientar que pelo fato dele ser cego, ele tinha a aparência de um mendigo, de um andarilho de rua, né? E na parte do comente aí da nossa lição, no segundo parágrafo fala, os fariseus pretendiam coagir e humilhar o homem, mas ele respondeu com argumentos irrefutáveis. O camarada discutiu com o doutor da lei com argumentos irrefutáveis. Que fé, hein? Que coragem também desse homem, né? E aqui também, Bruno, me chama a atenção, porque assim, a intenção dos fariseus era encontrar contradição em Jesus, porque se a gente for ver aqui, de acordo com os historiadores, da onde Jesus estava até o tanque de Siloé, era mais de 1 quilômetro, 1,2 quilômetros. Então, teoricamente, aquele que era cego e foi lá lavar o rosto nas águas, ele também pecou. Teve que andar além do que podia. Além do que poderia. Mas em nenhum momento ele foi questionado aqui. E sim, Jesus foi questionado. Jesus foi ali, apontou o dedo para Jesus e falou, esse homem é pecador. E é o que eles queriam que o homem falasse. Era só o que precisava. Ou o homem, ou os pais do homem. É o que eles queriam ouvir. Se eles falassem, não, realmente, esse homem é um pecador, seria suficiente para que eles pudessem agir da forma que quisessem, prendê-lo, matá-lo e tal, naquele momento. Entendeu? Cara, ó, é incrível. Ele poderia ter se acovardado e ter falado, não, ele é pecador, ter ficado com medo. A gente estava falando ali do sistema e do poder que era naquela época ali. E ele poderia ter falado, não, realmente ele é pecador, não acontece. Mas ele, mais uma vez, em mais um dos milagres de Jesus, ele toca a pessoa de uma forma assim profunda e verdadeira. Então o homem, ele não tinha outra resposta que não fosse a verdade do que aconteceu com ele. E isso foi o suficiente para que os fariseus não tivessem argumentos. O que eu gostaria de salientar também nessa parte, que a lição ela remete a Laodiceia, né? O texto lá de Laodiceia que fala, né, que você, né, é cego, é pobre, é nu. Mas você se considera como? A igreja se considera como? Não tem necessidade de roupa,
né? Não tem necessidade de colírio, né? Não tem necessidade de ser lavado nas vestes do Cordeiro, entendeu? Então a igreja é cheia de si, a igreja de Laodiceia, né? Então a lição remete a isso daí. E este homem não. Este homem reconheceu a sua posição, reconheceu o seu estado, reconheceu a sua dependência e, a partir daí, o texto diz de que ele reconheceu Jesus como Deus. Não só, o primeiro testemunho que ele falou, que eles perguntaram, ele falou, é um profeta. Depois que ele foi confrontado de novo, ele fala, não, esse homem não é um profeta não, esse homem é o Filho de Deus. Que coragem desse camarada, tá? Que coragem. Rodrigo Silva fala que Jesus não precisa de advogado, precisa de testemunha, né? Mas se uma coisa que esse homem fez foi defender Jesus, né? Foi defendeu ali claramente, né? É muito interessante, eu achei assim muito forte, impactante, exatamente, muito forte, impactante. Então, mas aí que é bonito, igual você falou, ele defendeu Jesus e ele não precisou de inventar, falar outras coisas, ele só falou a verdade e ele deixou bem claro. O que eu sei, não interessa quando ele nasceu, de onde ele veio, né? Que era o que os fariseus tinham essa dúvida de onde Jesus veio, se era mesmo o Messias. Ele só falou, o que eu sei é que eu nasci cego e agora eu enxergo. Perfeito. Então. Argumentos irrefutáveis. Tá? Ele podia até ter sido cego, né? Mas ele tinha a língua afiada. Muito bom, a resposta dele foi firme. Não, dizem que quando alguma pessoa perde alguns dos sentidos, né? Outros são aguçados. Pode ser que a fala dele foi bem trabalhada. Foi né? muito bom. E é um capítulo, no geral, não acabou ainda, mas no geral essa lição e essa história é uma história muito boa que eu sempre gostei muito. Mas principalmente, né, o que toca na gente é a capacidade dele de demonstrar e falar ao mundo, ou falar numa situação de provação em que ele estava sendo contestado, é ele falar as maravilhas que Jesus tinha feito na vida dele. Não se esquivou, né? E hoje o que acontece? Lá atrás, né, conforme a história, as pessoas estavam tentando diminuir esse milagre que foi feito na vida de Jesus, na vida, né, dessa pessoa, do cego. E hoje muitas pessoas elas também são transformadas e talvez ao tentar falar sobre essa transformação que aconteceu com elas, o mundo também tenta diminuir essa transformação, né, que foi feita na vida dela. Exatamente. Então a gente precisa manter o foco. Jesus é o foco. Jesus é Deus, conforme as outras lições, e é isso que importa. Exatamente. Vamos para o compare, Lorena, no nosso momento hipertexto. O que você tem aí para nós da palavrinha honestidade, que é a palavra escolhida? Pois é, eu coloquei algumas coisas que para mim foi a parte mais forte da lição, foi exatamente essa parte de quarta, porque ela deixa um pouco de falar sobre o cego e fala agora da minha responsabilidade, né? Que agora não sou mais a minha ideia lá do cego, porque o cego, o papel dele, ele fez muito bem, mas agora é a minha responsabilidade. Receber, entender a honestidade e praticar ela na minha vida. Que daí seria, eu coloquei aqui como honestidade, é ser verdadeiro, ser puro. E aí é como eu mudar a minha questão da honestidade. Eu ler a Bíblia e querer os preceitos de Deus para mim, mas de acordo com a vontade dele e não com a minha. Aí que eu pensei assim, será que eu estou sendo honesto? Porque daí é o nosso grande perigo, é de querer entender e compreender da maneira das minhas vontades, como eu quero. Que satisfaça o nosso ego. Isso, que satisfaça o meu eu. Eu quero é dessa maneira. E aí a honestidade vem aí. E se eu ler e lá me confrontar, eu vou aceitar isso? Eu acho que não existiria, com certeza, né, não existiria tantas religiões no mundo, todas elas usando a mesma Bíblia, a isso mesma aí. Palavra, mas com tantas vertentes, né? Porque às vezes a pessoa lê um texto fora do contexto, aí gera um pretexto, né? Aí vão surgindo novas ideias, aí as pessoas hoje em dia vão tentando adaptar a palavra de Deus à sua vida e não adaptar a sua vida à palavra de Deus, como deve ser, né? Então, e eu coloquei a minha palavra aqui, aceitação, porque essa honestidade, ela tem que ser
essa aceitação ela tem que ser honesta, entendeu? Então você vai aceitar aquilo, honestamente, aquilo que Deus deixou. Entendeu? Aí o pastor Bulhão usa, né? Se Deus fala azul, você fala, não, Senhor, mas eu quero amarelo. Não, mas se eu estou te mostrando, é azul. Fala, mas eu gosto do amarelo. Mas é azul, então é azul, Senhor. Eu vou deixar o amarelo de lado e vamos então usar o azul. Estou só parafraseando aqui o pastor Bulhão, né? O que ele falou, tá certo? Então é essa honestidade que eu acho que a gente precisa. Né? A lição trouxe até a palavra customização. É o que a gente vê hoje as pessoas utilizando muito, né? Fantasiar algo, né? Modificar para aquilo ser do meu jeito, da minha forma. E eu acredito que é isso, que daí a lição traz bem claro para a gente. Pode até parecer ser cristão, mas já deixaram de ser cristão há muito tempo. Pesado isso, tá? Sim, muito. Porque daí, então, eu pareço ser cristão, eu vou à igreja, eu me visto como cristão, eu como cristão, mas será que eu sou mesmo? Não é da minha época, mas eu vou citar, tá? Pastor Madison que tinha que estar aqui. Tinha um shampoo vendido na época, na década de 80, que era o Denorex. Que o termo era justamente esse. Parece, mas não é. Parecia remédio, mas era shampoo. Entendeu? Então parece, mas não é. E aí você falando isso daí me lembrou isso daí, né? Certa vez eu vendo um grande canal de TV aberta, no horário nobre domingo, onde teve o privilégio de ter lá uma cantora cristã, né, do mundo evangélico, famosa. E ela cantou, a apresentação foi muito legal, tocou o coração de algumas pessoas e tudo mais. E o apresentador ali, o âncora do programa, ele conversando com ela, e ela falou assim, gente, tem um monte de igreja que você pode se enquadrar em uma delas. É só escolher, ela falou? É só escolher. Nossa. Entendeu? Então é como vocês disseram aqui, né? Essa questão de customizar a fé. Uhum. Eu quero desse jeito. Né? Eu não vou pela verdade, eu vou onde eu me encaixo. Exatamente. Aqui é melhor, porque aqui a parede é colorida, o microfone é amarelo, enfim. A música é diferente. Exatamente. Então, as pessoas elas querem moldar, né, o que você acabou de falar, né? Moldar a palavra de Deus naquilo que eles querem e não se moldar dentro da palavra de Deus. E aí a gente pode botar eu também circulei aqui a palavra customização, que eu acho que é a realidade, né? A customizar é você mudar pro seu jeito. Tem um negócio que é padrão, mas você vai e deixa do jeitinho que é para você. É só para você. Então, assim, a gente poderia botar um exemplo prático de que a customização, talvez, da religião não é o certo, que é o quê? Lá no início, vamos voltar lá no início. Caim e Abel. Deus, ele falou precisamente e especificamente o que ele queria. O tipo de sacrifício que ele queria. O tipo de sacrifício que ele queria. Eu quero o sacrifício aqui, ó, X. E vocês vão ter que fazer X para mim, que é o que eu estou pedindo. E aí, né, Abel fez o que era necessário, Caim, mas poxa, olha só. E eu acredito que, assim, na imagem, se a gente pegasse as duas fotos, eu tenho certeza que o sacrifício que foi ofertado por Caim estava mais bonito. Mais colorido. Coisa bonita é uma mesa de fruta, né? Uma mesa de fruta ali, da coisa que veio da terra, devia estar lindo aquilo dali. Mas não foi o que Deus pediu. E é exatamente isso daí. Por mais que fosse o melhor. Por mais que fosse o melhor. Né? Olha que tem mais, né, talvez, nutrientes. Olha que coisa maravilhosa que eu fiz aqui para o Senhor. Mas não era o que ele tinha pedido. Não era o que Deus queria. Então Deus, ele pede especificamente uma coisa. E a gente precisa seguir o que ele está pedindo. O que eu acho mais interessante, pelo menos assim eu posso dizer, da nossa igreja, que é o que a gente frequenta, né, que a gente faz parte, que é membro, é que todos os pregadores, todos os evangelistas, eles deixam bem claro, estude a palavra por você mesmo, com o coração aberto, com o Espírito Santo, e você vai chegar ao conhecimento da verdade. E a gente vai reproduzir essa fala aqui. Estude por você mesmo. Se vocês acham que o que a gente está falando aqui não tem nada a ver, examine as Escrituras, que você vai ter nela a vida eterna. Entendeu? Então vai adiante que você vai conseguir achar a palavra da verdade. Né? A minha palavrinha aqui, ex-cego. Ex-cego? Ex-cego. Porque tudo que ele fez remete a tudo que a gente falou aqui agora, a questão da honestidade.
Foi bem honesto, né? Bem sincero, né? Ele se adequou àquilo que o Senhor falou e não àquilo que ele gostaria. Exatamente. E foi o que os fariseus não fizeram, né? Exatamente. Porque eles estavam ali, né, exatamente no ponto que eles queriam só a verdade deles, não a verdade que Cristo estava entregando a eles. Exatamente. Galera, vamos então para o capítulo 10, né? A gente entra aí no termo do compartilhe o bom pastor, né? E aí alguns exemplos, Cleidson, que a gente pode tirar desse tema que Jesus colocou-se como bom pastor. O que você tem que trazer para a gente nessa parte da lição? Bom, Jesus já havia se comparado à água, que a gente viu em alguns estudos anteriores, né? Também à luz, lá em João, no capítulo 8, versículo 2. E agora ele procura uma imagem, né? Serena, que transmite uma relação mais estreita entre ele e o povo. Então, por que não um rebanho e um pastor? Né? Porque, de acordo com o costume da época lá, e a gente, isso é fato, né? Hoje, quem tem um animalzinho de estimação, quando chega em casa e o animalzinho ouve a voz do dono, ele fica todo oriçado, corre atrás, principalmente se for um cachorrinho, né? E as ovelhas não eram diferentes naquela época, né? Então elas atendiam a voz do pastor, elas reconheciam a voz do pastor, atendiam a voz do pastor. Então elas confiavam no pastor. Quando as ovelhas se perdiam, o pastor ia à procura delas até as encontrarem, né? Ouvirem a voz do seu pastor e elas vinham até ele. Então Jesus, ele se compara a um pastor, né? Ele se compara ao bom pastor. Ele também se compara à porta ou portão de entrada das ovelhas, né? Exatamente, porque ali aonde elas entravam e tinha o pasto ali para elas. E aonde elas tinham a segurança, porque ele fechava a porta ali, né? E ninguém entrava. O leão, o lobo não entrava. Não entrava, não tinha os predadores, né? Exatamente. E assim, e quando ele se compara a essa porta ou portão, né? Como o nosso guia dizendo que ele diz, eu sou. Né? Ele se revela como esse pastor, como essa porta. Mais uma vez ele usa o termo eu sou. Exatamente. Né? E como esse pastor, ele tem um relacionamento íntimo com essas ovelhas, que na época era o povo ali que dava ouvido para ele, né? E para nós hoje. Então, e isso está relatado lá em Ezequiel também, né? Exato. E lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15, ele está dizendo assim, eu sou esse pastor. E o povo esperava, né? O povo esperava por isso. Esperava. Eles eram, eu acho interessante que Jesus sempre usa como termo ali de a metáfora, né? Como a gente falou lá na primeira lição, né? Muitas metáforas João ali usou, né? Mas ele reproduziu o que Jesus falava. Ele usava as metáforas que o povo entendia, né? Exato. Então o povo de Israel era do meio, vamos colocar assim, né? Cuidava de rebanho, havia muitos pastores entre eles, né? Então muitos entenderam essa linguagem de Jesus. E o que eu acho mais interessante aqui, que o guia traz para a gente, que fala assim, ó, Jesus ansiava atrair seus ouvintes para seu rebanho e conduzi-los, mas ele não iria forçar ninguém a segui-lo. E é isso que ele foi logo depois disso. Ó, hoje Cristo ainda está chamando todos a ouvirem sua voz, para virem e segui-la. Só que, da mesma forma como ele não forçava ninguém, ele não força hoje. Ele não força. Muitas vezes nós somos tentados a pensar que quem é da igreja, vou usar esse termo, quem é da igreja é o aprisionado. Não posso fazer nada, sou proibido de fazer isso, sou proibido de fazer aquilo, tenho minhas ações limitadas, né? Sou cerceado da minha liberdade de fazer aquilo. Não, pelo contrário, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, você vai ser livre para obedecer, livre para adorar. Jesus não força nada a ninguém. Ele mostra o caminho. Né? Como lá Deus falou para Josué, olha só, diante de você eu coloco a bênção, a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Não é isso? Então, eu acho assim, Jesus, quando esteve na terra, ele tentou atrair a todos. Né? Ele falava, o que o Pai envia a mim,
né? Eu jamais lançarei fora, tá certo? Mas mesmo assim ele não forçava. Ele não força até hoje. E aí a gente percebe que os verdadeiros prisioneiros são aqueles que não conseguem se livrar das garras do pecado, das garras do inimigo, para vir a Jesus. Não porque Jesus não tem poder, mas porque essas pessoas não querem deixar, né, essa vida de lado. O tema liberdade, né? A palavra liberdade, ela com certeza teve o seu significado deturpado, né? Porque é exatamente o que você falou. Talvez, quem está seguindo as regras é que é a pessoa presa. Mas, na verdade, Deus colocou as regras para que a gente pudesse usufruir da liberdade plena, né? E é uma forma de proteção para que a gente possa verdadeiramente viver a liberdade. Porque depois que você está viciado, você está livre? Não está, né? O mundo dá a ideia de que, né, sei lá, você está viciado em droga, está viciado em outras coisas erradas, e aí, eu vou sair na hora que eu quiser. Não vai sair. Não vai sair. O viciado pode falar isso, ele acredita, pode até que ele finja que ele acredita, mas ele sabe que não é essa a realidade. Então, eu paro a hora que eu quiser. Não tem como. Então Deus está falando assim, filho, evita isso daqui, não faça. Só que aí talvez a Lorena, né, agora que ela está terminando a questão da faculdade da psicologia e tal, mas eu não sei o que tem na palavra não, porque a gente fala não, quando a gente ouve não, aí é que dá vontade de fazer, né? Eu não sei o que acontece, mas Deus, ele tem colocado isso pelo amor, né, e pela proteção que ele quer nos dar. Então, na verdade, quando estamos seguindo as regras e as leis que ele colocou, tendo em vista que foi ele que nos criou, ele está dando liberdade, verdadeira liberdade pra gente. E quando ele nos dá liberdade, olha só, quando a gente está preso em alguma coisa, né, igual você disse aí, preso ao pecado e tudo mais, não tem ninguém que possa nos libertar. E aí a gente voltando para o nosso guia de estudo aqui, as últimas linhas aqui da parte do compartilhe, o bom pastor assume a responsabilidade por todos os que respondem à sua voz. Ele guia com paciência e protege com poder todos os que estão sob o seu terno cuidado. Ele chega ao ponto de dar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. Isso aqui é sinônimo de liberdade. Glória a Deus. Isso aqui é liberdade. A gente não está preso. Então, se você acha, você que está aí do outro lado, está nos vendo aí, você acha que porque você faz parte de uma religião, que você está seguindo os caminhos, ou que você olha para a gente aqui, que buscamos, né, guardar os mandamentos, a gente está preso em uma instituição religiosa, pelo contrário, a gente não está preso aos mandamentos, a gente está sendo liberto por Cristo Jesus. Amém. Exatamente. E é por isso que a gente guarda os mandamentos. Exatamente, né? Livre para adorar. Não é isso? Isso aí. Vamos entrar então no consenso final, a parte de sexta-feira aí. Um grande pecador, que é o que os fariseus queriam que Jesus fosse, né? Um grande pecador, que eles queriam mesmo imputar esse título a Jesus, né? Mas impossível, Joe, impossível. Eu acho que assim, a lição foi incrível, a lição dessa semana foi muito boa, é uma história que eu particularmente gosto muito, né, da cura desse cego, e assim, mas eu acho que a maior lição que ela traz lá no início, a própria lição, ela nos falou o seguinte, que era um dos milagres mais comuns, lá na parte de segunda, vou voltar lá na parte de segunda, do Compreenda. Um dos milagres mais comuns de Jesus era restaurar a visão dos cegos. E eu acho, né, que o que ele traz hoje é nos tirar da escuridão, nos tirar da cegueira espiritual que o mundo quer que a gente viva. O mundo quer que a gente viva na escuridão. O mundo quer que a gente viva uma vida de escravidão pensando que é liberdade. O mundo quer que a gente veja coisas ruins como se fossem coisas boas. E o que Jesus está propondo para a gente é justamente o contrário. Jesus está falando assim, meu filho, sai da escuridão, sai das trevas, vem para a luz. E essa mesma luz que falou aqui na lição, a gente não adianta a gente só ver, a gente precisa sentir ela e deixar que ela faça a transformação, que é o próprio Jesus, né? Ele está se referindo a ele mesmo. E eu acredito que dessa semana esse foi o ponto principal. Jesus, ele quer nos tirar da escuridão. E ainda a lição de sexta, ela traz outra pergunta. Qual será a cegueira espiritual que nós, né, que você
cada um de nós estamos vivendo hoje? O que está te atrapalhando a ficar mais próximo de Jesus? Inclusive é o último texto aí que Ellen White escreveu em manuscrito 6. Existe da parte de muitos jovens que professam crer na verdade um espírito de vaidade e descuido que os torna indiferentes. Essas pessoas não andam no amor de Deus, mas são frias e sem vida, não produzindo frutos para a sua glória. São pobres, cegos, miseráveis e nus, como a gente falou de Apocalipse, mas têm muito autocomplacência e se gabam de serem ricos e cheios de bens e de nada terem necessidade. Fortíssimo. Forte. Eu acho a lição trouxe na de quinta que deixou essa frase, para mim impactou bem, foi: ou a gente cresce em luz ou a gente se aprofunda nas trevas. Então a gente não fica parado. Não fica. A gente não fica ali à mercê. Quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, ou a gente vai mais para a luz ou a gente se aprofunda nas trevas. Então a gente não vive aqui na meia luz, né? Então a gente tem que procurar cada vez viver em mais luz. Eu acho que vale muito a pena você cavar profundo na busca da verdade da palavra de Deus. Vale muito a pena. Só vejo vantagens, né? De você buscar, de você adorar, de você ir na igreja, de você participar de pequeno grupo, de você participar de grupos de oração, de você participar de um grupo de louvor, de um coral, de você fazer uma visita missionária. Todas essas ações espirituais faz a gente crescer. E vale muito a pena, porque a gente vai aprendendo cada vez mais e crescendo, como a Lorena falou. Agora, a gente já comentou aqui, né, na nossa sala, do cristão inerte, né? Aquele que não acontece nada, nem para bom e nem para ruim, né? Porque ele se acha talvez autossuficiente e não tem necessidade de nada. Algo mais a acrescentar ou podemos encerrar? Cleiton, deixa ele fechar, né, com o comentário dele. Não, eu estou satisfeito. Está satisfeito, né? Mas acho que, em suma, o que a gente viu aqui hoje, acho que a gente precisa a cada vez mais nos aprofundar na palavra de Deus, deixarmos de sermos cegos, né? Ouvirmos os nãos de Deus, mas priorizar o sim que Ele e os privilégios que Ele nos dá. Amém. Joe, ora para nós então, para mais esse estudo, agradecendo a Deus. Vamos orar, né? Agradecendo, foi uma lição ótima e com certeza a gente consegue tirar muito proveito dela para a nossa vida espiritual. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para exaltar a Tua autoridade e o Teu poder, Senhor. Nós reconhecemos como somos pequenos, como somos falhos e pecadores, mas principalmente nós queremos reconhecer que nós precisamos de Ti, Senhor. Só com o Senhor nos guiando, só com o Senhor à nossa frente que nós podemos alcançar a vitória. Só assim nós podemos ser transformados, nós podemos ser mudados. Que nós possamos nos achegar mais perto da luz, que essa seja a nossa busca contínua na nossa vida, Senhor. Amém, abençoe a cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Muito obrigado, Lorena, né? Espero que você volte logo, né? Não demore a voltar para brilhantar a nossa mesa, né? Isso aí. Outros convidados também virão, tá certo? Para estar conosco aqui no bate-papo. Agradecer você imensamente que está aí acompanhando, que assiste, que curte, que compartilha, né? Que nos segue nas nossas redes sociais lá, @código-chave PDC, no nosso canal no YouTube do Código-chave, na nossa comunidade, no Spotify, todo mundo, né, seguindo a gente lá, para fazer a palavra de Deus ser propagada, tá bom, gente? Esse é o nosso objetivo, esse foi o sonho no coração, né, do nosso diretor, foi isso daí, propagar o evangelho dessa forma aqui que nós estamos fazendo também, tá bom? Obrigado a todos, um abraço, amigos, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.